Oi, pessoal, no vídeo de hoje de história, nós vamos estar falando sobre o iluminismo na América. O que as ideias iluministas acabaram ocasionando aí na América, tá bom? Então, o iluminismo, ele surge no século XVIII, né, as ideias iluministas, e surgem como críticas ao antigo regime, que era um regime de monarquia absolutista. O que é isso? É o poder centralizado único e exclusivamente no monarca. O monarca é o rei, tá bom? E os iluministas, eles defendiam a razão, o pensamento, a liberdade de expressão, o fim desse governo centralizador, que era absolutista, que era o poder centralizado totalmente no rei e na monarquia, né? Ele nasce primeiro, o iluminismo, na Europa e depois se expande para as Américas, tá bom? Bom, na Europa, no século XVIII, ele é conhecido como século das luzes, ou seja, as ideias que se propagavam para ir contra o antigo regime, né, que era o regime monárquico. Bom, nesse momento, o Brasil não tem universidades, por isso a elite colonial manda seus jovens filhos estudarem lá na Europa, estudarem medicina, enfim. E lá eles voltam com essas ideias iluministas, criticando o governo português que mantinha a monarquia, né, absolutista, o antigo regime. E aí eles aproveitam o embalo que tem a emancipação, a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, e isso acaba gerando um incentivo para todo o pessoal do Brasil, os brasileiros, né, na época, lutarem contra o fim da exploração econômica de Portugal, né, os colonos que estavam no Brasil. Então, a emancipação e independência das 13 colônias foi fundamental para dar um impulso para os colonos que viviam no Brasil criarem coragem para também pedirem a emancipação também, a independência da metrópole de Portugal. Muito bem, mediante a isso, com a vinda dos estudantes da Europa, com as ideias iluministas, mas todo esse movimento que estava acontecendo da independência, da emancipação e independência das 13 colônias inglesas na América, começaram a surgir movimentos e revoltas no Brasil. Então, neste primeiro momento, nem era para exigir o fim das colônias, não, o fim do pacto colonial, mas e sim lutar contra as explorações exageradas do povo, dos colonos, né, que viviam no Brasil, e também para ter mais condições de vida, e também para ter menor redução de impostos, menos impostos. Bom, então tiveram 3 principais movimentos aí importantes e revoltas no Brasil. Primeiro era a Conjuração Mineira, em 1789, depois a Conjuração Baiana, em 1798, e depois a Conjuração do Rio de Janeiro, que na verdade não foi meio que uma conjuração, e sim considerada como uma conjura do Rio de Janeiro, porque meio que não foi uma revolta, né? Foi um movimento que não teve uma revolta, não teve protesto, essas coisas. Bom, falando ainda sobre os movimentos, por que eles surgiram no Brasil? Retomando, surgem para acabar com a relação da colônia com as metrópoles na independência e também para reduzir e acabar com a exploração na colônia e ter melhores condições de vida. Vamos falar sobre a Conjuração Mineira. Ela começou em 1789, ela também é conhecida como Inconfidência Mineira. Ela aconteceu na capitania de Minas Gerais. Os integrantes que participavam deste movimento eram principalmente a elite colonial ligada à mineração, que retiravam e exploravam diamantes, ouro, membros da ordenança portuguesa e também a igreja. E a parte administrativa também que trabalhava na parte administrativa. Quais foram os motivos e as causas para ter esse primeiro movimento que é chamado de Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira? Bom, eram os altos impostos que os colonos já não aguentavam mais, a ameaça da derrama. Só lembrando que o que era a derrama? Era uma forma da metrópole, a coroa portuguesa, garantir a cobrança anual de 1.000 arrobas de ouro, que é aproximadamente o equivalente a 1.500 quilos de ouro.
Isso era chamado de derrama, tá bom? Então, o motivo pelo qual surgiu esse movimento chamado de conjuração mineira é porque os conjurados, que eram os manifestantes, né, no caso, eles queriam, os manifestantes colonos que viviam no Brasil, eles queriam que reduzisse os impostos, porque eles eram muito altos, essa ameaça de toda hora querer cobrar a derrama, que era essa cobrança anual de ouro, queriam a independência e o fim da exploração e do monopólio, né? Exploração e monopólio português, que tudo que a colônia do Brasil fazia ia para a metrópole, né? E o objetivo dessa conjuração era justamente a tentativa de mudar o governo para um governo republicano, ou seja, sair da monarquia absoluta que era centralizado o poder somente nas mãos do rei, do monarca, e ir para uma formação mais para o povo, né? Um governo mais republicano. Ter independência, no caso aí da capital de Minas Gerais, da capitania, aliás, de Minas Gerais, era fazer da cidade São João del Rei como a capital e também acabar com a exploração de riquezas, principalmente de diamantes. E sem falar que eles queriam também o fim de impostos e criar uma nova universidade no Brasil, a chamada Vila Rica. Bom, e como tudo isso terminou? No final, o desfecho disso tudo é que os conjurados, que são os manifestantes, os protestantes, os colonos, né, que viviam no Brasil e que estavam diante desse movimento, eles acabaram recuando desse movimento da conjuração mineira, de todo esse objetivo, porque um dos integrantes, chamado de Joaquim Reis, acabou contando o plano para as autoridades portuguesas. Então, Portugal acaba prendendo todos os envolvidos, alguns são banidos para a África, e o líder do movimento, que era Tiradentes, é condenado à morte, executado e esquartejado. Mas por que mesmo os conjurados eram contra Portugal? Quais eram as causas e os motivos? A gente já falou lá atrás. Elevados impostos, ameaças da derrama, que era aquela cobrança altíssima, pesada, né, anual de 1.000 arrobas de ouro, equivalente a 1.500 quilos de ouro, né? Eles desejavam também, os conjurados, que eram os manifestantes, os protestantes aí, os que faziam protestos, né? Os colonos que viviam no Brasil, eles desejavam estados independentes em Minas Gerais, a independência, a autonomia na política, um governo que fosse de república e não mais de monarquia, fim dos monopólios de exploração em diamantes e cancelamento das dívidas todas que eles tinham, né? Mas e o que foi feito para aumentar a dependência da colônia quanto aos produtos vindos da metrópole? Quando os portugueses perceberam toda essa movimentação dos colonos, foi criado um alvará, sim, uma resolução pelo rei que proibia inclusive indústrias nas regiões de Minas, exceto a de embalagens e confecções, né? E qual era o objetivo do governador Visconde de Barbacena, que atuava na capitania de Minas Gerais, né? O governador português era garantir a cobrança anual de 1.000 arrobas de ouro, que era aproximadamente 1.500 quilos, que é a famosa derrama. E essa derrama ela acontecia de forma violenta. Bom, quem eram os conjurados, né? Os conjuradores? Era um grupo bem variado. Neste caso aqui, quem eram os integrantes da conjuração mineira? A gente acabou de falar, principalmente a elite colonial ligada à mineração, os membros da ordenança e a igreja. Bom, diante disso tudo, um líder conjurado na conjuração mineira acabou se destacando na Inconfidência Mineira, o famoso Tiradentes. Até inclusive hoje em dia a gente comemora como um feriado, aí no dia 21 de abril. Ele era mais conhecido como Tiradentes, o nome dele oficial é Joaquim da Silva Xavier. Ele foi o único que pertenceu à conjuração mineira, condenado à morte e transformado em mártir, ou seja, um símbolo, tanto que é feriado em homenagem a ele. Ele tinha como principal profissão extração de dentes e usava ervas medicinais. Ele era o líder responsável por divulgar e propagar para toda a capitania de Minas Gerais as ideias iluministas, né, de independência, de liberdade de expressão.
e ele se destacou principalmente nas ideias de independência. Aí o desfecho final que a gente já acabou de dizer, que os conjurados eles foram totalmente frustrados por conta de terem sido descobertos pelas autoridades portuguesas, e no final, uns foram banidos para a África, outros tiveram prisão perpétua, e Tiradentes, em específico, ele foi condenado à forca e ao esquartejamento, o único condenado à morte. Vamos falar, então, agora sobre a Conjuração Baiana, que aconteceu em 1798, principalmente aí na capitania de Salvador, na Bahia, capitania baiana, tá bom? Então, acabou o fim da Conjuração Mineira, terminou a Conjuração Mineira, mesmo assim, os conjurados, que eram os manifestantes, né, que queriam lutar pela independência dos estados, da colônia, eles deram continuidade, agora, desta vez, na capitania baiana, né, e aí contava com a participação de alguns dos principais integrantes. Quem eram os integrantes da Conjuração Baiana? Escravizados, comerciantes, artesãos, afrodescendentes livres, membros das ordenanças. E aí a gente pode dar um destaque que teve também a revolta dos alfaiates, porque tinha alguns alfaiates na liderança, tá? Lembrando também, só fazendo um parêntese, que na Conjuração Mineira, antes dela começar, existiram duas revoltas, a revolta dos Emboabas e a revolta de Vila Rica. Na Conjuração Mineira e na Conjuração Baiana, teve a revolta dos alfaiates, tá bom? Acabei esquecendo aí de mencionar. Bom, e quais eram os motivos e as causas de ter dado início à Conjuração Baiana, ou seja, a manifestação, ao movimento baiano, né? Então, principalmente devido à crise econômica na capitania baiana, em Salvador, por causa da transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Esse foi o principal estopim, o principal motivo, mas existiram outros, como altos impostos, a falta de alimentos, porque o cultivo, a plantação, as terras, elas eram voltadas para a plantação de cana-de-açúcar, que era o que dava mais dinheiro. Então, no lugar de se plantar alimentos, se plantava o quê? Cana-de-açúcar para ter dinheiro, né? Além disso, também tinham outros motivos, como eles queriam a independência, a emancipação das colônias, e baixar os impostos, reduzir, né, eliminar a exploração das riquezas e eliminar também os impostos. Bom, e qual era o objetivo, então, final? Os conjurados, eles queriam estabelecer aí um governo republicano, acabar com a escravidão, ou seja, ter a abolição da escravatura, acabar com a discriminação racial, né? E eles conseguiram isso? Não. Por quê? O desfecho disso tudo é que as autoridades agiram contra o movimento quando souberam. Eles tinham infiltrados, né? Os líderes dos movimentos, que na maioria eram os afrodescendentes, eles foram todos condenados à morte, ao enforcamento. E aí, não terminou por aí. A movimentação não ficou só por aí, né? Teve também a Conjuração do Rio de Janeiro, que na verdade não é considerado como uma conjuração, um movimento, né? Uma manifestação. É considerado uma conjura do Rio de Janeiro. Por quê? Conjura do Rio de Janeiro, porque não foi uma manifestação, tá? O ano em que aconteceu isso foi 1794. E os integrantes que participaram desse movimento eram médicos, poetas e estudantes. Eles criaram a famosa Sociedade Literária do Rio de Janeiro. Porque nesse encontro, nessa sociedade, eles queriam discutir filosofia, política e até mesmo outros assuntos, como, por exemplo, o novo modelo de governo, o modelo republicano. Só que o que aconteceu aí, gente? No final das contas, eles foram descobertos, né? Que eles planejavam mudar de governo. E aí, a coroa portuguesa, quando soube, ela tratou de eliminar, acabar com esse encontro, com essas reuniões, acabar com a Sociedade Literária do Rio de Janeiro. Ela fez algumas, Portugal, né, a colônia,
a coroa de Portugal, ou seja, a metrópole, os portugueses, fizeram algumas prisões, depois eles foram investigar, verificaram que tinham muitos inocentes e efetuaram as solturas, né? Fizeram as solturas. Mas mesmo assim, não foi adiante. E é isso a parte de movimentação e iluminismo aí na parte das Américas, tá bom? Espero que tenham gostado e até os próximos vídeos.